Bom domingo, tudo bem? Eu queria falar sobre um tema que tem me emocionado muito, me chocado muito e feito eu refletir. Tem uma situação que não está sendo justa, o que está acontecendo. Eu entendo que fisicamente a mulher é o sexo mais fraco. Nos dias de hoje, eu acho que a mulher, emocionalmente, financeiramente, nem sempre é o sexo mais fraco. Pelo menos nas grandes cidades, nas capitais, eu vejo muitas mulheres tendo muito sucesso, despontando profissionalmente. E isso é uma área que eu sempre admirei e valorizei. Eu admiro muito uma mulher inteligente, dedicada, esforçada, uma mulher que trabalha bastante, que cresce, que estuda. Quem me conhece sabe que eu admiro muito uma mulher pela sua inteligência e sua capacidade. Muito. Mas eu tenho ficado um pouco chocado com várias situações que têm acontecido à minha volta, de situações onde a alienação parental tem sido ferrenha. Isso tem acontecido, pelo menos as situações que eu tenho presenciado na maioria das vezes. Eu sei que acontece pelos dois lados, mas muitas vezes situações chegam até mim, tem sido homens que estão sofrendo por questões de alienação parental. E também alguns homens que têm sofrido em função do relacionamento, do casamento, da questão dos filhos. Talvez você diga, é raro isso? É raro. Homens que são pais e maridos dedicados, verdadeiros, comprometidos, que amam a família. Não é tão comum? Não é. Mas não sei se porque eu busco muito esse lado de me dedicar muito aos meus filhos e sempre amei muito a família e sempre lutei muito para ter, por algum motivo Deus não tem, Deus não, né? Por algum motivo eu não tenho acertado a mão, mas eu luto muito para manter, para construir, para fazer o que for melhor, o que for possível. Só que eu tenho visto e vivido muitas situações em minha vida onde a alienação parental tem destruído as famílias, mas mais do que tudo tem destruído os filhos. Muitos filhos têm andado hoje, vivem suas vidas chocados pelos relacionamentos ruins que os pais têm, e eu me incluo nessa situação onde você às vezes tenta, se esforça, luta para ter um relacionamento bom, mas não acontece. Talvez por um tempo, mas não é o que a gente aprendeu na Disney, nos contos de fada, ou até mesmo na Bíblia, daqueles relacionamentos maravilhosos. Bom, tem exceções na própria palavra de Deus também, de pessoas que destruíram suas famílias, né? E está ali como exemplo a não ser seguido. Mas o meu desabafo aqui, eu vou entrar no assunto agora, não é sobre homem ou mulher, não é acusar um ou outro, mas aquele sim que faz alienação parental, porque hoje eu vejo que há um equilíbrio muito forte entre o homem e a mulher, mas aquele que faz alienação parental, aquele que pratica violência doméstica contra o outro cônjuge, muitas vezes usando o filho como instrumento. Nós dizemos instrumento porque quando é um filho menor de idade, um filho incapaz, um filho que tem alguma deficiência, é muito fácil ele ser manipulado e ele não tem uma autonomia, uma capacidade total de entender o que está acontecendo. E por isso ele é um instrumento que é usado por um dos cônjuges, às vezes até pelos dois, como meio de tortura, como meio de cometer delitos, como meio de forçar, manipular, induzir o outro cônjuge a se submeter a ele. Você conhece alguma história assim? Você já viu algum caso assim? E te alerto outro detalhe. A maioria das pessoas que praticam violência doméstica dentro de casa não tem cara, não tem rosto de pessoas violentas. Na maioria das vezes se escondem através de uma dissimulação, de uma aparência
de boa pessoa, de uma pessoa sociável. E aí eu teria que entrar num outro assunto que eu tenho visto muito pessoas também e participado, e chegam até mim casos assim de pessoas que têm problema com narcisismo. E aí a coisa se agrava mais. Tu imagina misturar alienação parental, violência doméstica e narciso. Tudo num ambiente só. Tudo bem, pode não ser narciso. Às vezes pode ser uma outra psicopatia, né? Que eu aprendi esses dias com um doutor, médico, amigo meu, que o psicopata é o gênero, e existem as espécies, e a gente estava falando muito sobre narciso. O narcisista, ele é muito dissimulado, egocêntrico, quer que tudo gire em torno dele, autoritário. Então eu queria levar aqui, trazer uma questão em debate, um desabafo para várias pessoas que hoje chegam até mim, porque sempre foi muito comum a mulher sofrer violência, comum entre aspas, né, que é um horror, eu tenho ojeriza isso. Sou totalmente contra, mas também sou contra violência com o genitor do sexo masculino. E aí eu queria levantar um questionamento que eu sei que foi levantado pelo falecido professor, juiz, delegado, tantas coisas que esse homem almejou, acho que foi deputado, vereador também, acho que foi deputado federal, se não me engano. Ele é paulista, faleceu há pouco tempo, Luiz Flávio Gomes. E eu compartilho dessa convicção, porque eu vejo isso acontecer em muitos lares, em muitas famílias, onde o genitor masculino sofre a violência doméstica e tem que ficar calado muitas vezes, com medo do poder que existe na lei Maria da Penha em prol do sexo feminino. Eu defendo um jovem que está passando por graves dificuldades pelo absolutismo que existe quando a mulher vai na delegacia e fala mal de um homem. E muitas vezes o que ela falou não é verdade. Mas para rechaçar, para punir, porque aquele homem não quer mais se relacionar com ela, às vezes com meio de vingança, ela vai na delegacia, causa um estrago muito grande. E, meu amigo, você vai ter que ter um bom advogado, boas provas para poder reverter essa situação. Eu já fui vítima de situações assim? Fui. Por sorte, eu tinha uma empregada, uma secretária, amiga hoje da minha família, que pôde ser minha testemunha e me salvou de mentiras que foram ditas a meu respeito. Será que quando acontecer uma inverdade a seu respeito, você vai ter uma testemunha presente? Eu tive essa sorte de ter alguém que viu, que na hora da agressão eu botei a mão para trás e falei, eu não vou reagir. Fui arranhado, fui rasgado, não reagi. Sabe por quê? Porque tinha uma prioridade na minha vida, a minha integridade, a minha vida, mas principalmente meu filho que estava presente. Isso tem muito tempo, não vem ao caso quem foi, qual a situação. Não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para defender um ponto que é, eu gostaria muito e quero lutar, e me esforço em lutar para que na Lei Maria da Penha haja igualdade entre os sexos. Não existe luta de igualdade em todos os campos e caminhos, por que na Maria da Penha tem que ser diferente? Porque se é um homem idoso, vulnerável, ele pode ser vítima da Maria da Penha. Se é uma criança do sexo masculino, pode ser vítima também, ter medidas protetivas na Maria da Penha. Se é um incapaz do sexo masculino, também vai ter proteção na Lei Maria da Penha para ele. Mas por que o homem? Um homem que tem um relacionamento homoafetivo, ele pode ser também uma vítima da Maria da Penha. Por que o homem hétero não pode? Por que a palavra de um homem hétero tem que ser discriminada, desvalorizada? Pensa nisso. É justo? Existem muitos pais sofrendo violência doméstica também. Doméstica e alienação parental, e eu conheço muitos que chegam até mim em casos para que eu possa defender. Reflita nisso.
Quem